É que tem um som paralelo aqui, que a minha esposa está ouvindo coisa, eu não sei se vai ficar legal. Não, você Mas assim tá bom assim. Deixa eu encostar a porta ali, aí eu faço oração. Um momentinho. Pronto, acho que diminuiu significativamente. Dá para orar agora. Vai começar a gravar? Já começou, pode ir. Tá ótimo o áudio aí. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Nós te pedimos a tua presença, Pai. Nós te pedimos plenamente, de fato, que nós possamos sentir a tua presença, termos até visões nessa pequena reunião, Senhor. Mas ela se torna gigantesca com a tua presença. E nós entendemos que tu és infinito em relação a gente, nós nem conseguimos, na verdade, te descrever, Pai. Como tem até naquele louvor, ninguém explica a Deus. Somente tu, Pai, pode se autoexplicar. Mas nós te agradecemos, Pai, porque em sua vastidão, em sua grandiosidade, tu consegues te pôr em nossos corações, que são pequenininhos. Nós te agradecemos por sempre estar nos guiando. E como eu te peço essa noite, Pai, esteja presente, mostra-nos o que tu queres para as nossas vidas, o que tu queres manter oculto, que assim fique, porque tu sabes o que é melhor para nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós te pedimos, Pai, que a tua presença e essa oração chegue a outras pessoas, as pessoas que assistirão depois, que elas já estejam envolvidas desde o princípio. Que o meio seja uma delícia para todos nós e que o final nós já sabemos, junto a ti somos mais que vencedores. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço desde já, Pai. Amém. Amém. Então, aqui eu vou até transferir essa aba lá para outra janela, se por acaso eu precisar mostrar alguma coisa, né, lá no versículo que eu li, que eu usei como base. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. Bom, então aqui a ideia é assim, eu vou apresentar o ponto de vista com as explicações razoáveis, porque não é para assim, bater o martelo e dizer estou certo e está tudo resolvido e é assim mesmo e acabou. Não, por causa que existe uma boa razão, né, para que eu entenda dessa forma. A ideia é essa aqui. Peraí, deixa eu só ver se eu não me lembro qual foi o versículo. Sobre o ego, né? Quando ele falou sobre o ego, aquele que não renuncia a si mesmo, não é digno em mim. Então, entende tudo que sai pela boca. Deixa eu ver. Vai usar a base bíblica? Tá bom, né? Não. É que foi onde eu fiz o comentário ontem, né? Peraí, deixa eu ver se eu... Lembrando onde foi que eu fiz o comentário. Eu acho que foi aqui, naquela parte de quando ele está explicando para Pedro, né? Deixa eu só ter certeza, porque aqui eu estou pelo evento, então foi o evento 118. Vou ver. Não, pode. Pode ser 6.000, depois 6 dias depois, tal. Evento. Pode procurar aqui certinho aí, não tem problema. Pode. Foi o evento 118, mas foi aqui mesmo. Então, o que aconteceu é o seguinte. Eu acredito que a revelação de Deus ela foi progressiva, porque o fato de ser uma criação, Deus não se manifestou totalmente de uma vez, até para os anjos, né?
essa revelação progressiva, ela tinha um caráter, vamos dizer assim, didático, né, que Deus vai ensinando aos poucos. Não é uma didática reprovativa, mas eletiva, né? Conforme você vai aprendendo, você vai galgando outras posições no reino, né? Então, como a terra é um reflexo do céu, eu acredito que foi assim. Então, Deus queria que os anjos chegassem à síntese do amor, né? Do amor. Então, eu imagino que os anjos eram como inteligências espirituais, assim como tem as inteligências artificiais hoje, que vão dominar o mundo aí para organizar a sociedade, né, que é o intento do homem, né, entre aspas, né. Eu acredito que Deus já pensou isso bem antes, então ele organizou o cosmos com os comandos, com as leis, e colocou gestores, que são os anjos, para todas as áreas que nós iríamos precisar e para todas as áreas que já estavam ali vigentes na criação, porque quando você vai estudar angiologia, você vê que eles estão divididos em categorias e em funções também. Eu acredito nisso. Então isso significa que Deus criou gestores porque o céu não era uma coisa estática, né, pronta. O céu se tornou dinâmico, todo mundo se ocupava com alguma coisa e honrava e glorificava a Deus com isso. Aí o que aconteceu? Satanás, ele tinha uma prerrogativa também de tarefa, de categoria, de cargo, enfim, de atividade. Então, a síntese tem que ser o amor, porque apesar de que Deus criou todas as coisas, eles não conseguiam ver a Deus, né? Face a face. Eles sabiam que Deus era o Criador, mas não o contemplavam face a face. É tanto que colocam lá que os serafins tampam os olhos e assim por diante. E os serafins estão acima dos querubins. Aí o que acontece? Quando Satanás quis ser igual a Deus, ele estava num estágio que ele achou que Deus tinha terminado tudo, né? Que ele achou que Deus tinha terminado tudo. Então ele falou assim, poxa, eu sou o cara mais cotado aqui da situação, o melhor de todos aqui, né? E aí eu quero, sei lá, arrogância, soberba, né? Aí as pessoas perguntam, de onde que Satanás tirou o pecado do céu, se não havia pecado no céu? Eu acredito que quando você tem uma situação, você também tem possibilidades. Se você tiver um copo, você tem possibilidade, beber água ou não beber água. Toda vez que você tem objetos, você tem possibilidade. Então, você tinha coisas criadas, e essas coisas criadas davam possibilidades. Então, eu imagino que havia possibilidades contrárias a Deus, mas elas nunca tinham sido manifestas, né? Por quê? Porque os anjos eram considerados filhos de Deus, a princípio. Mas como a síntese era o amor, então aquela comunidade ali angelical, que ainda não tinha o homem, né? Eu imagino que Satanás caiu antes do homem, então essa é uma ideia minha, por causa de tanto rever todos os... Se vocês tiverem opiniões contrárias, quiser discutir, fica à vontade. Aqui não estou batendo martelo de nada, não. Estou expondo como eu entendi as escrituras até hoje, porque nós estamos aqui. Então, o que aconteceu? Pode expor o teu ponto de vista, daí aí a gente pode expor o nosso depois. Vocês anotem aí, vai anotando aí as coisas, pega um caderno, vai anotando, e depois vai pegando o ponto. Daí a gente vê o que tem em comum, o que não tem, né? Isso. Vai anotando ponto por ponto. Então, o que aconteceu? Por que eu estou dizendo que existe uma comunidade de anjos, existe uma cultura angelical anterior a nossa e tudo isso aí? Por quê? Porque os anjos são seres pessoais, eles têm autonomia de consciência e decisão. Então, para você ter um ser que tem autonomia de consciência e decisão, você precisa ter uma comunidade. E tendo uma comunidade, você tinha que ter uma cultura. E tendo uma cultura, você tinha que ter uma coisa organizada, né? Uma coisa celestial, ultrapassa a nossa mente, a nossa dimensão, porque eu acredito até que eles estavam fora desse mundo físico, né? Agora eles penetram nesse mundo tridimensional, com espaço-tempo e tal, mas antes não era bem assim. Porque se você depois quiser fazer um rebate de correspondência com as teorias cosmológicas, eu acho até que pode fazer, mas não vai dar muito certo, porque eu acho que as teorias cosmológicas ainda estão incompletas,
Porque elas não levam em conta o mundo espiritual, elas não sabem onde está e não acreditam em Deus para considerar isso plausível. Então, vai ficar por fora por muito tempo até que os cientistas cristãos comecem a falar disso. Porque se os cristãos não falar, os outros não vão falar. Dificilmente, a não ser que um ateu saque e se converta, como aconteceu na questão do DNA lá, que o cara que próprio estudou o genoma humano acabou se convertendo. Então, veja, aí o que acontece? Por que existiu uma cultura em uma sociedade? Por causa da forma como os anjos são, né? Então, eram seres criados, individuais, né, cada um de uma única espécie, não existe um anjo igual ao outro, e com tarefas designadas para cuidar da criação de Deus e do cosmos, né? Então, quando Satanás presumiu que estava tudo pronto, ele achou que ele podia encapsular tudo dentro de um conteúdo de autoridade que ele estava ali tendo um destaque, vamos dizer assim, um destaque. Aí foi quando ele quis ser igual a Deus. Aí o que acontece? Por que ele não tinha o Espírito Santo? Eu vou responder no conjunto das ideias, tá? Então, o que acontece? Ele materializou uma possibilidade egoísta. A possibilidade de haver o egoísmo existia, mas ela não tinha sido materializada, ou espiritualizada, quer dizer, evidenciada ou passada a existir dentro da comunidade celestial. Eu acredito que não. Então, assim como todas as possibilidades ruins. E aí, quando ele fez isso, como Deus ele é justo, houve situações que foram dadas a ele condições de se redimir da sua ideia, do seu propósito, né, e assim por diante, e aí aconteceu dele relutar contra isso, ele achar que o ego dele era suficiente para dominar qualquer situação, e aí Deus o expulsou do céu porque não... E ele cometeu um erro grave, né? Um erro grave, porque ele sendo criatura, ele não podia anteceder ao Criador em natureza alguma. Porque, e mesmo que Deus desse a regência de todo o universo para ele, né, haveria brechas para que isso aqui entrasse em caos, porque Deus, por ser santo e perfeito, ele zela para que as possibilidades ruins não venham à tona, ou não venham a existir. Então, o que ele estava querendo? Que o amor preenchesse as lacunas dessas possibilidades ruins que poderiam existir. Então, quando ele inverte, né, ao invés de amar os irmãos e amar a Deus, ele ama só a si mesmo, ele traz à tona essas possibilidades, que era o contrário do amor, né? Quando você quer que o seu ego diminua, você tem que amar mais. Quando você passa a amar menos, o seu ego aumenta. Então, é uma escala assim, né, um inverso da outra. Aí o Senhor expulsou do céu, e eu acho que na mentalidade dele, quando ele ficou separado, ele começou a elaborar tudo em semelhança daquilo que ele tinha visto no céu. Por isso que o céu e o inferno têm os paralelos opostos, né? E aí ele já não tinha mais acesso a Deus, e ele começou um processo de deterioração espiritual, do qual porque Deus era a fonte, né, da vida espiritual, como é para todos nós, como são para todos os anjos. E aí ele começou a inverter tudo que ele tinha dentro do coração dele, né? O amor virou, que poderia ter existido, virou egoísmo, né? A bondade virou maldade, e tudo começou a ficar invertido, porque se desconectou de Deus, né? Visto que aquele desejo de ser igual a Deus era impossível, ele não reconheceu que a natureza dele não podia abarcar essa possibilidade. Por quê? Porque Deus não pode ser substituído, né? Deus não pode ser substituído. Ele não pode ser igualado, ele é o absoluto, então o absoluto não tem como ser igualado, porque se o absoluto for igualado, já virou relativo, né? Então essa é a ideia. Talvez eu não coloque tudo agora, nesse momento, mas se vocês fizerem perguntas, posso explicar mais detalhes. Bom, aí por que eu acho que não tem o Espírito Santo? Né? Eu acho que está faltando um item aqui que eu pensei em falar, mas qualquer coisa eu me lembrar. Porque é o seguinte, porque o Espírito Santo, ele tem como fruto o amor, né? E todos os frutos do Espírito, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, mas a coroa do fruto do Espírito é o amor, né?
Você pode ter alegria sem amor, às vezes você pode zelar pela paz em uma comunidade, para que ninguém briga, para que você pode ser parcimonioso, né? Mas se você não tiver amor, você não tem a argamassa que une todos os outros aspectos do fruto do Espírito, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e assim por diante. Então, o amor é aquela argamassa que une os outros tijolos, né, do fruto do Espírito. Então, como ele foi egoísta, ele não concebeu o amor, né? E ele penetrou numa região que era proibida para ele, né? Por quê? Por que era proibida para ele? Porque Deus já tinha antecipadamente a qualquer criação, inclusive dele e de qualquer outro anjo que tenha vindo primeiro, porque eu não sei quem veio primeiro na criação dos anjos. Deus já tinha estabelecido que a palavra dele seria o rei de toda a criação, seria o Senhor, que essa palavra ia se espiritualizar, vamos falar assim, se tornar espírito e se carnalizar, né? Então, quando ele começou a criar, ele já teve essa prerrogativa de criar tudo pela palavra, e não pela mão, pelo braço, pelo pé, sei lá, por qualquer outra manifestação. Deus, na sua presciência e sabedoria absoluta, ele entendeu que a perfeição, né, de todas as coisas viria pela palavra. E a palavra se manifestando em carne e se tornando o amor, né, a manifestação do amor de Deus, completaria todo o cenário perfeito da criação. Então, Satanás inverteu essa ordem e criou uma ordem inversa que competia, entre aspas, tá? Não competia de forma igual, tá? Contra Deus. Então, o que aconteceu? Deus não extinguiu essa possibilidade oposta, e aí Deus começou a usar como uma forma didática de educar o restante da criação sobre as consequências de se apartar de Deus, o que seria, né? Todos nós sabemos quais são as consequências de viver fora de Deus. É como você que é um peixe que vive na água. Se você sair fora da água, você não sobrevive. Então, fora de Deus, nenhum espírito sobrevive, inclusive de Satanás. Por quê? Porque começa a inverter e se tornar um ser caótico, ao invés de ser um ser de luz. Um ser, né? Ser um ser de trevas. Porque fora de Deus você desconectou-se, né? Bom, aí o que acontece? Na sequência, né? Na sequência dos fatos, ele deve ter sabido que Deus ia criar um homem, que o homem teria um aspecto diferente dos anjos, né? Porque Deus tinha criado os anjos com um aspecto de criação, de controle, né? Por isso que eu chamei de inteligência artificial. Por quê? Por que eu chamei de inteligência artificial do céu, ou inteligência espiritual? Porque por mais que a inteligência artificial, aqui fazendo um comparativo, né? Por mais que ela fique elaborada, ela nunca vai ser igual a um homem, certo? Ela nunca vai ser igual a um homem. Porque ontologicamente, em níveis de seres, a inteligência é um subproduto, né? A inteligência artificial é um subproduto nosso, assim como os anjos é um subproduto de Deus. Então jamais poderia se igualar. Mas Deus quis criar um homem, uma figura humana, que seria o que seria a figura humana? Ao contrário do anjo, que é alguma coisa, que tem uma prerrogativa já de ser algo para a execução de uma tarefa, o homem é o contrário, ele não é nada, ele é como o ponto contemplando o infinito, com raias para o infinito, certo? E o anjo é um volume de um ser determinado dentro de uma condição de tarefas e de prerrogativas de ser, né? Mas ele não é um ponto nada, né? Então ele assambarca, vamos dizer assim, o seu conteúdo e contempla a Deus na sua glória, né? Por necessidade de se manter na eternidade como um ser de luz. E o homem, por não ser nada, né, ele não precisava desenvolver nenhum talento, porque por ser uma referência pontual para qualquer outro ser, ele estaria, vamos dizer assim, movível para qualquer situação, né? Ele estaria, vamos dizer assim, é como quem diz, eu não preciso ter um dom ou outro dom ou 500 dons, basta que Deus me ouça. Se eu pedir para uma pessoa ressuscitar, Jesus ressuscita, porque ele está me ouvindo naquela situação, eu entendo que aquela situação é a vontade de Deus, e aí eu peço. Então não preciso ter o dom de ressuscitar, o dom sei lá, de fazer isso ou aquilo outro, né?
basta que a necessidade se mostre para mim, e eu, ligado no amor, peço para Deus. Então eu vejo que, tendo o amor, você tem todos os dons, porque o amor ele se liga a você, a sua consciência, ela é sincera, verdadeira e pura quando você tem o amor, porque você sabe que você reflete Deus, e quando você fala, você sabe que você é sincero. Você não está tentando lograr Deus e nem está tentando falsificar um conteúdo seu. Agora, quando você não tem o amor, você veja que o seu reflexo ele é turvo diante de Deus. Deus não consegue te ver nitidamente porque você está falsificado. Quando você tem o amor, você se reflete com Deus. Então, eu vejo isso. Então, a base de tudo é o amor, e a síntese de tudo é o amor. E com o amor, aí pronto, a eternidade pode se expandir para sempre, né? E Deus, eu acredito que Deus tem um projeto futuro, né? Porque por isso que lá em Apocalipse fala novos céus e nova terra. Deus tem um projeto futuro. Só que esse projeto futuro, ele está escondendo, como o próprio irmão Francisco aí falou na oração, até de forma profética, né? Sem saber que Deus tem coisas ocultas, né? Mas que não estão reveladas para nós. Por quê? Jesus falou que tudo que é oculto vai ser revelado, mas por quê? Porque existe uma sequência de eventos que ainda não podem ser antecipados, né? Por quê? Por que não pode ser antecipado? Porque como Deus agora tem um inimigo, se esse inimigo souber de algo que Deus, por antecipação, ele vai usar isso contra nós, porque ele se tornou inimigo da criação. Porque a partir do momento que ele não tem o amor, e ele começou a odiar Deus, porque Deus não deu a ele o que ele desejava, que era a exaltação do próprio ego, como Deus não deu a ele a exaltação do próprio ego, ele se tornou inimigo de Deus. E inimigo de Deus também se tornou inimigo da criação. E por que ele tenta destruir o homem? Porque o homem se tornou a imagem e semelhança dele, porque Deus, sendo infinito, resolveu se refletir num ponto, né? Que é a encarnação humana. Porque lá em Salmos diz que o homem está abaixo dos anjos, né? Porém, de glória e honra o coroaço, porque Jesus veio aqui até nós e nos redimiu para isso, né? Então, aí o que acontece? Hoje, no céu e junto com a igreja, todos os anjos estão assim, desejosos, famintos de absorver o amor de Deus. Por meio da igreja, por meio da sabedoria, do conhecimento, né? Porque eles querem essa síntese para eles garantir a eternidade deles com Deus, os que ficaram fiéis. E nós também. Então, o Satanás, ele virou um contra-exemplo para os anjos que se mantiveram fiéis, né? E como esses anjos que caíram junto com Satanás, porque foi uma sequência de quedas, tá? Parece que teve três quedas, alguma coisa assim. Primeiro de Satanás, depois de alguns líderes, e depois dos outros anjos. Segundo o que a gente pode entender na teologia. Na descrição, né, que tem nos meandros, né, da palavra de Deus. Então, veja, hoje o desejo de todo mundo é a vida eterna, né? Nós queremos ter a vida eterna, mas a vida eterna ela não se efetiva em nós se não se efetizar o amor. Porque para você ter a vida eterna, você tem que estar conectado com Deus. A única conexão segura que eterniza você não é o dom, não é isso, não é a inteligência, não é nada, é o amor, né? Porque o amor, ele vai pegar desde aquele pequenininho que nasceu com hidrocefalia, né? O amor vai pegar aquele que nasceu com aquela doença que agora que a pessoa já nasce até sem cérebro, como vai pegar o gênio também. Porque o amor é uma expressão de espírito, de alma, não é expressão de capacidade cognitiva, nada. E vocês podem até perceber que quem tem síndrome de Down, as crianças que têm síndrome de Down são muito mais afetivas, né? Muito mais assim, você consegue receber muito mais carinho, muito mais amor das crianças que têm síndrome de Down. Claro, desde que você não as disturbem, né? Porque eu conheço gente que teve criança que síndrome de Down foi abandonada, vive na rua e está perturbada por aí, né? Então é por esse motivo. Agora eu vou contar o final do que eu acho, porque que não foi o Espírito Santo que ele teve, porque ele não chegou a síntese do amor. Por quê? Porque o céu, ele tem que aprender com a própria experiência, porque sempre Deus, ele se renova. Quando se renova, aquele estágio anterior não retorna mais, né? Aquela possibilidade foi eliminada, né? Então, se existir a possibilidade
Quer dizer, lá em Isaías, Deus fala claramente que não vai mais cirar, não vai mais lançar ninguém fora. Tem vários versículos lá e tal. Por quê? Porque Deus anulou toda essa possibilidade. Então, a síntese da eternidade é o amor. Então, não vai haver um outro Satanás quando nós estivermos em glória com Deus. Porque senão o processo fica repetitivo, indefinido, e Deus está preso num círculo interminável que ele não sabe resolver o problema. E se Deus não sabe resolver o problema, tudo se fica relativo a ele. Se fica relativo a ele, ele não é Deus. Porque ele é Deus, ele é absoluto, ele vê o começo ao fim. Então, a solução dele é perfeita. Né? Se eu colocar qualquer anjo para resolver o problema que houve no céu, né? Porque tem gente que diz que o arcanjo Miguel é Jesus. Né? E, bom, se deu errado com Lúcifer, né, que estava lá cuidando da criação de Deus, que fala em Ezequiel que ele era querubim da guarda, ele era singlete da perfeição, então ele era um padrão de perfeição, e não deu certo. Então, se eu colocar um outro anjo Miguel como sendo Jesus lá, que o pessoal da testemunha, então vai dar errado de novo. Nós vamos ficar nessa, quer dizer, nós corremos perigo. Ao invés de irmos para o céu para descansar, nós vamos lá para o céu para desfrutar um tempo e correr perigo depois. Por isso que eu acho fortemente que não é. Entendeu? Deus vai dar descanso eterno, acabou. Vai ter outros desafios, mas não vai ser mais esse desafio de morte, né, que vai ser totalmente aniquilado, né, um desafio eterno de crescimento. Eu não sei. Então eu estou colocando porque no futuro não pode repetir a mesma situação. E outra, o céu, se você perceber nas escrituras, o céu ele sempre se refaz com as experiências que aconteceram, ou de errado, ou de boas, ou de ruim, mas de uma forma mais perfeita, de perfeição em perfeição. Então ele não retorna, ele não regride, né? Não é como a nossa sociedade, que a nossa sociedade teve épocas que ela regrediu, né? Economicamente, cientificamente, politicamente, e assim por diante. A nossa sociedade, ela regride, né? Por causa do quê? Da maldade, exatamente. O pecado, ele destrói. Uma vez eu falei aqui na live do Presbítero Francisco, né, que tinha um versículo nos Salmos, que fala que o pecado destrói as nossas obras. Outro dia eu achei, marquei, mas agora eu tenho que procurar de novo. O pecado, ele destrói as nossas obras. Né? Ele é como um ácido, ele corrói tudo de bom que você fez. E muitas vezes Deus permite que você tenha perdas financeiras e perdas de saúde por causa que o pecado precisou ser visitado, punido, Deus te absolve, mas não te livra das consequências. E aí você precisa passar por alguma dificuldade, mas depois que passou, pronto, apagou, ficha limpa, acabou. Tudo bem? Será que deu para entender ou eu falei muito rápido? Acho que tem muito conceito aí que tem que ser mais digerido, né? Eu tenho essa mania de falar meio rápido, quero ser sintético, e talvez se eu te quebrasse mais, ficasse mais... Não, amém. Mas quer continuar? Tem mais... Não, só sobre a pergunta eu detalho alguma profundidade. Eu mostrei Nova York panorâmica, agora vamos bairro por bairro. Como tivesse passeando. Isso que eu ia falar, a questão do panorama, né? Porque a gente cria um panorama mental, né? Do começo ao fim, assim. A gente deixa. A minha câmera ainda não. Agora, pode perguntar topicamente qualquer coisa, se eu puder responder. Se eu não puder, eu falo, não sei. Aí, apareceu. Então, realmente. Porque o Espírito Santo, viu, pastor? O Espírito Santo é uma prerrogativa muito forte. Porque qual é o único pecado que não tem perdão? É quando é contra o Espírito Santo. Então, é uma prerrogativa para a eternidade muito forte, que você não vai ter mais a possibilidade de sair fora de Deus. Então, Deus está casando com você. Por isso que fala casamento, ser um só. Porque é algo que Deus está tomando uma decisão que ele não vai retornar. Travou, hein? Tá sem som. Tinha desligado, que eu tenho que abrir os microfones do estúdio ali, tudo, um monte de coisa. Mas glória a Deus, né? Realmente, né? De repente falar que ele tinha o Espírito Santo soa meio forte mesmo, né? Mas bom, ali diz que Satanás, Lúcifer, né? Ele era reto nos seus caminhos até quando houve iniquidade no seu coração, né? Daí, o que a gente vê?
que realmente eu concordo. Eu acho assim, né? O mal, na minha opinião, né? O mal, ele era uma potência, né? Ele era uma potência, não era, né? Só que ele não tinha sido, né, posto em, né, Em ato. em atos, né? Em ação, Isso. né? Em ação, exatamente. Então eu acredito que era uma coisa potencial. Ele estava, de repente, até nos anjos, né? De repente até os anjos pensassem, tipo assim, tivessem essa noção. Você entende assim? Por causa da liberdade, né? Deus precisava criar liberdade. Então, para criar liberdade, tinha que criar potências, né? Então, potencialmente, o mal estava neles, nos anjos, né? Eles sabiam que o mal existia, né? Ou seja, que ou poderia ser colocado em existência, né? Isso, acho que eles saberiam disso, né? Que todo mundo tinha que cuidar de si, né? E Satanás tinha que cuidar de todo mundo, vamos dizer assim. Sim. Agora, Satanás, ele foi o primeiro a colocar em ação, né? Isso. Ele pegou a potência e transformou em realidade ali, né? Aquilo que era, digamos, porque o ego ele faz isso. Hoje, se você perceber todas as suas atitudes egoístas, se você fizer uma analogia, como funciona o ego, todas as atitudes egoístas, você acha que a potência daquilo que você quer fazer é plausível e duradoura e que tem resultado positivo. E aí, quando você pratica, é aí que você cai em si, falando, meu Deus, deu tudo errado, não vai durar para sempre, e ainda vai ter resultado negativo. É isso que a gente percebe quando a gente age com o egoísmo. É a maior lição que a gente tira do egoísmo é essa. Agora, digamos assim, todos os anjos tinham essa potência, mas quem colocou em prática foi Satanás, né? Agora, quando ele colocou em prática, aí, de repente, o efeito que isso causou, a gente até pode até tentar, né? Pode ter sido o Big Bang. Pode ter ser sido o Big Bang. A explosão estrondosa que gerou espaço e tempo, né? Onde as coisas seriam julgadas, né? Porque aqui por que existe o tempo? Para você ver causas e consequências, né? O tempo ele serve para isso, né? Porque na teoria da relatividade, se você tirar a simultaneidade, você não sabe quem causou o quê, né? Nos espaços lá da teoria da relatividade, você perde a noção de simultaneidade e de antecedente e consequente, né? Então, o tempo, para nós, ele tem esse papel de ver as consequências. Isso faz com que você tenha julgamento. E o julgamento serve para decidir as intenções, né? Julgar as intenções, né? Não, realmente, daí... a gente pode deduzir isso, né? Criou-se o espaço-tempo daí, né? Alguma coisa, né? É uma dedução, né? Isso aqui tudo é uma geleia, né? Ela não está assim, não está sobre pilares que a gente pode bater na tela. É só uma conjectura, dado as condições que nós temos hoje em relação ao mundo, a tudo que se revelou na história até hoje, contando o homem como sendo uma figura emblemática desse processo todo. O homem representa-se todas as coisas ao mesmo tempo, né? E a teoria quer dizer, a teoria da relatividade, ela diz que tudo depende do observador, né? Tudo depende do observador, né? Da observação. Tem isso aí, né? Ainda tem mas né? Aí o que... Bom... Daí assim, eu acredito na teoria da relatividade até certo ponto, acredito na cosmologia até certo ponto, porque eu acredito que o mundo espiritual não está contado nessas teorias. Então, se você fizer toda uma analogia, você está apenas do espiritual, e fizer analogia dentro do material, você vai perder. Então, é melhor usar só o que está em contato e ficar esperando que a ciência descubra algo mais, do que o contrário, né? Porque o materialista, ele está fazendo o contrário. Ele acha que o mundo espiritual não existe, que o material está certo e que a amplitude do material vai se dar, né? Quer dizer, um dia o mundo espiritual vai ser conhecido pelo material, e eu acho o contrário.
Eu acho que o espiritual, ele está bem patente diante dos nossos olhos. Só que o material só revela uma parte dele. A ciência, né? Sim. É o que eu penso. Né? Porque a ciência, ela tem que ajudar a gente na espiritualidade. Ela tem que ajudar. Mas é no raciocínio, não na espiritualidade, mas no raciocínio. No raciocínio, na lógica, né? A nossa lógica. A ciência, ela ajuda a colocar lógica na espiritualidade. Ela ajuda. Isso, ela dá suporte. Porque o contrário, se você fizer o contrário, se você não usar a ciência na sua espiritualidade, você flutua entre as emoções, e as emoções não te dão suporte para nada. Justamente. Só a experiência religiosa, né? Só a por isso que tem gente que é só coração, erra pra caramba. Né? Gente que é só emoção, erra, né? Porque falta esse suporte da raciocínio. E também tem o contrário, tem o racional que ele fica tão rígido, sólido, que ele não vê um lado, ele não entende o seu semelhante. Exatamente. Os dois opostos, né? São dois extremos. Os dois extremos. Agora, se você juntar, você tem o equilíbrio. Você adquire. É muito interessante isso, né? Porque você consegue colocar uma razão e lógica na fé. Você consegue, né? Isso é uma fé baseada, né? Toda a Bíblia é totalmente conferível historicamente, né? Exatamente, né? A própria Escritura, né? A própria Escritura, ela ajuda a pôr uma razão, uma lógica, né, nas coisas, né? E arqueologicamente, ela trouxe muitas comprovações, né? O que estava dito na Bíblia. Muita coisa foi já provada arqueologicamente, né? Muita coisa. Muita coisa. Tem até um livro, até li esse livro, tipo, como é que é? A arqueologia comprova a Bíblia. Tem até um livro, né? Que são todas as descobertas dos fatos bíblicos. Muitos fatos, né? Mas é incrível, né, pastor Lucas? Porque se o cientista, né, tipo assim, os extremos, né? Daí o cara muito espiritual, muito racional. Mas você pode unir. Se você unir, vai ficar uma coisa linda. Vai ficar uma coisa linda. E você vai poder conversar com quase todo mundo, né? Exatamente. Vai ficar uma coisa extraordinária. É você colocar lógica na fé inexplicável, né? Você vai conseguir. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é muito bom. Né? A gente sabe que o inimigo, ele fez isso, ele quis separar os dois aos extremos, né? Justamente para o ser humano não tivesse essa... Olha, e é isso que se chama iluminação. É você iluminar a fé pela razão e a razão pela fé, né? Uma coisa ilumina a outra, ó, que coisa tremenda, né? Pode falar o presbítero, né? Eu vou falar rápido porque eu vou ter que sair com a minha esposa. Então, eu vou falar duas coisas só. Primeiro, Davi, ele teve um problema sério, porque ele fez o censo sem a ordem de Deus, né? A primeira coisa que eu ponho esse estudo, será que Deus quer que se faça? A gente tem que pensar primeiro nisso, porque é uma coisa que, como o próprio Lucas trouxe, né, não existe uma base certinha para a gente colocar. É igual, por exemplo, uma vez começaram a questionar um pregador, por que a Bíblia não fica falando sobre dinossauros e tudo mais? Aí ele falou assim, a Bíblia fala um bocado sobre barata? Aí o cara, não. Então, ela é para falar de quem? De nós, na nossa relação com Deus. Né? Tem gente que vai para a angiologia e tudo, mas a prioridade que Deus está colocando, inclusive para pregar um para o outro, está para o próprio homem. E pregar, assim, essa coisa
que está sendo falado aqui extrapola. A gente tem que... É bom orar bastante, Lucas, se você quiser continuar esse estudo, para saber da vontade de Deus, se Ele quer realmente que se fale nisso. Agora, dando uma opinião que também fica num achismo, né? E foi interessante que o Lucas falou do fruto do Espírito, e entre as diversas coisas que eu estava pensando, uma delas foi o fruto do Espírito. E lembrando também até que o pastor João falou, e eu tinha falado no privado com ele, que eu concordo com ele que todos nós fomos, resumindo o meu jeito de enxergar, né? Todos nós fomos feitos para dar certo, digamos assim. Ou seja, realmente santos. Mas algo aconteceu que nós não somos ou não estamos, né? Esse algo que aconteceu, da mesma forma que nós fomos feitos para darmos certos, todos os anjos foram feitos para darem certo também. E a gente tem a notícia de que Lúcifer era o quê? Era, digamos assim, um dos tops dos anjos, né? Que a gente vê relatado. Então, alguma coisa também existia, como, por exemplo, na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois o homem extraviou e falou, olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, o anjo, se houver esse paralelo, eu estou fazendo conjectura também foi feito para dar tudo certo. Mas existia também alguma possibilidade dele se extraviar. Entendeu? Então, fazendo um paralelo, o anjo tinha, sim, mesmo Lúcifer tinha, sim, todo o Espírito de Deus, assim como Adão e Eva tinham. Mas, por algum motivo, ele também se transviou. Aí, quando eu pensei no fruto do Espírito, eu não tinha nem pensado no amor. Eu tinha pensado no domínio próprio. E esse domínio próprio é fantástico. É claro que o amor é um dom maior, mas o domínio próprio, se você for observar, naturalmente, quando você vai se aproximando cada vez mais de Deus, esse domínio próprio se torna cada vez mais forte e natural até. E quando aconteceu com Lúcifer, esse domínio próprio caiu de alguma forma também, não só o amor, né, mas esse domínio próprio, ele deixou de se autodominar. Da mesma forma que falaram, o homem ficou semelhante a nós, os anjos, e foi criado o homem imagem e semelhança. O anjo, não sei como ele foi criado, mas suponhamos que ele também conhecesse já o bem e o mal, e tinha um domínio próprio muito forte, o espírito dominava tudo de vez, né? E agora eu até me perdi um pouco, mas eu acho que eu já me fiz entender o que eu queria falar, né? Resumindo, então, se o homem foi feito para dar certo, tinha a santidade, tinha todo o espírito, assim como Deus e Adão e Eva começaram também assim, eu creio que também os anjos começaram também assim, inclusive Lúcifer. E a gente vê também em Jó, Lúcifer, quando passa pela terra, ele vai na presença de Deus, mesmo já sendo caído. Porque a Bíblia fala que Deus não dá dons com arrependimento, então ele continuou tendo os mesmos dons, embora ele precisasse ser destituído da posição dele por causa que ele estava como destrutor da criação. Então, o fato dele estar indo na presença de Deus é porque aquela prerrogativa que ele tinha, Deus não tirou. O que acontece? Deus, ele anula uma situação e coloca outra no lugar, mas ele não destrói aquilo que você tinha recebido. O que aconteceu com Satanás é que tudo que está fora de Deus se inverte, né? E assim como nós estamos aqui conversando bem e tal. Se nós não nos afastarmos de Deus, daqui a pouco nós estamos irados, rebelde, triste, angustiado, porque é uma inversão, porque Deus é luz, então se afastou de Deus, tudo se inverte, né? Agora, irmão Francisco, só tem uma coisa, não precisamos temer coisa alguma, como se houvesse um acidente inexplicável para os homens e para os anjos, não precisa isso.
Porque Deus não está semeando para o medo, e sim para uma vida plena com Ele em amor. Porque se você disser que existe um acidente inexplicável, você está dizendo que existe algo que Deus não controla, e não é verdade. E que nem os anjos controlam e nem ninguém controlou até hoje. Acontece o seguinte, quando Deus fala que os anjos foram criados como querubim da guarda, especialmente Lúcifer, ele estava no cuidado da criação. O que ele fez foi negligenciar o cuidado que ele devia ter. Você já assistiu os filmes do Thor? Ele tá falando já. Você se lembra do Heimdall? Agora não lembro detalhes, não. Não. Quem era o Heimdall? O Heimdall era o responsável para não permitir que nem o mal entrasse em Asgard. Só que o Loki, o Heimdall, ele entra em depressão e o Thor vai lá conversar com ele. Por quê? Porque o Heimdall não deixou nenhum mal entrar. Ele é como se fosse o anjo Miguel. Ele não deixou nenhum mal. Porém, o Loki encontrou um outro caminho. Na lenda do Thor, você pode ver lá, e até nesse filme da Marvel mostra bem isso. Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer com essa figura de linguagem, né? De essa metáfora, né? Então, na verdade, assim, não existe nenhum perigo assombroso, né, desde que você cumpra o seu papel, desde que o seu papel seja bem cumprido, porque a fidelidade é um fruto do amor, ou seja, é um fruto do Espírito. Agora, todos aqueles frutos, eles estão em cooperação mútua, né? Certo? Para eles serem realmente autênticos do Espírito, eles estão em cooperação mútua. Então, por isso que chama o fruto, não é os frutos, né? O fruto, cooperação mútua. Então, o que o Senhor quer é que essa síntese forme em nós, e essa síntese se formou aonde? Em Jesus. E Jesus, né, ele se encarnou, então ele trouxe essa possibilidade para os homens. Então, você pode ver também que essa possibilidade foi dada aos anjos, porque Jesus, no Antigo Testamento, ele aparece sempre como anjo, o anjo do Senhor. Então, Deus estava ministrando com os anjos quando o mundo tinha governos angelicais. E agora Deus ministra com os homens quando o mundo tem governos humanos. Então, Jesus, ele veio para o mundo com governo humano, embora existam as camadas até Deus, que são as camadas dos poderes espirituais. Mas veja só que Jesus, ele foi se esvaziando e ele foi passando pelas camadas até chegar a nós. Então, com isso, só para terminar, com isso Deus estava garantindo que todos conhecessem e tivessem a mesma oportunidade de escolha, né? O interessante, né, que antes de Deus criar Adão e Eva, ele já sabia o que ia acontecer, né? Mas... Eu tô saindo, tá, pessoal? Tá saindo? Tá, Deus abençoe. Mas o fato de Deus saber, ele não interfere na decisão, porque Deus é atemporal, ele não é só eterno. Se ele fosse só eterno, ele poderia influenciar, porque o eterno, ele depende do espaço, do tempo e da matéria e de tudo, como nós que vamos ser eternizados, né? Porque nós temos um princípio, que é o dia que Deus criou todas as nossas almas, né? E essas almas vieram até agora, na Terra, como corpos, para serem, porque na presciência de Deus, Deus nos conheceu, para sermos edificados para a eternidade. Então, nós começamos num ponto e vamos para a eternidade. Deus não, Deus é atemporal, é mais do que... O interessante é que a gente precisa de um pouco de lógica para entender a fé. A gente precisa. Precisa porque assim, a gente tem que, como o Pedro fala, nós temos que dar a razão pela qual nós cremos. Como está escrito na carta de Pedro. Isso, exatamente, explicar para as pessoas. Ela vai questionar, ela vai dizer, vocês são um bando de loucos, um bando de malucos, que acreditam em coisas que não existem e tal. Mas você usando a lógica e os argumentos corretos, né, de uma forma correta, você consegue mostrar para quem realmente tem visão espiritual, ou tem uma tendência a entender as coisas de forma honesta, vamos falar assim, se você não for um desonesto intelectual, você vai conferir com a palavra que ela é a verdade. Você vai conferir. Né? Porque a causa do universo, o universo é espaço, tempo e matéria. Então, a causa do universo não pode ser feita de espaço, tempo e matéria, porque senão seria um universo antes do outro universo. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema, é verdade. Então, a causa do universo não pode ser material.
o espaço, a causa do espaço não pode ser o espaço, portanto tem que ser infinito. A causa do tempo não pode ser o tempo, então, entendeu? Então tem que ser eterno. Então, o ser, que é a causa do universo, ele tem que ser eterno por causa do tempo, que ele tem que causar o tempo, ele tem que ser infinito para poder causar o espaço e a matéria, certo? E ele tem que ser inteligente. Por que tem que ser inteligente? Porque o universo foi criado com ordem e não com desordem. Apesar que existe em desordem, equilíbrio de ordem e desordem, mas eu quero dizer assim, que tudo gera vida e tudo produz tem uma seta apontada para a existência, né, que somos nós, o homem, né, que é aquele chamado princípio antrópico, né, que nós conseguimos entender o universo, porque o universo foi feito para nós sermos habitantes dele, por consequência, podemos entender. Então, eu creio assim, que Jesus é o verbo, que é o logos, né? E ele é a verdade. Então, não existe verdade fora de Jesus, não existe qualquer criação fora de Jesus vira mentira. E ele é o logos, ou seja, ele dá consistência à realidade, que é a lógica, né? Então, qualquer existência fora de Jesus se torna caótica e deturpada. A palavra logos, ela tem relação com lógica? Tem, né? Tem relação com lógica, porque a lógica, ela é o encadeamento das coisas que devem ser como são, né? Porque a palavra logos significa verbo ou palavra, né? É isso, né? É verbo, palavra, ação, pensamento, ideia ou inteligência. É uma palavra muito ampla, né? Do ponto de vista grego, né? Porque tem a aletheia, que é a verdade, acho que é a aletheia, né? Que é do grego, porque léter era o lago do esquecimento, né? E a aletheia é voltar a recobrar o esquecimento, que quando as almas saem lá de Deus e vêm para a Terra, elas mergulham no lago léter. Sim. Então, eles mergulham no esquecimento, é uma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente. Sei que tem um lago, a gente vem aqui esquecido da nossa condição anterior. Sei. Segundo os livros, né? Não tô... Sim. Então, mas você sabe que se... redescobrir o que foi esquecido. Sim. Não, você sabe que você pegar a filosofia grega, né? Você pega assim dos melhores, né? Os mais, né? Porque a filosofia é interessante, né? Porque ela tenta explicar a realidade, né? De uma forma lógica, né? Agora, se você pegar a melhor filosofia grega e juntar com o Evangelho de Jesus, você completa a filosofia. Completa. Aquilo que faltava na filosofia é completado. É verdade. Mas o que aconteceu com a filosofia grega, que ela para em Aristóteles e a igreja toma conta, né? Da filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, são os pilares da filosofia. Quando vem para frente, quem toma conta são os padres da igreja, né? Que até o ano de 1400 e pouco, eles estavam bem com a filosofia anterior. Mas o topo dela, o ápice dela é em 1400 e pouco, que é São Tomás de Aquino, mas o São Tomás de Aquino ele se baseia em Aristóteles, e Aristóteles se baseia nos anteriores. Então, tem 3 pilares lá, Sócrates, Platão e Aristóteles, Sim. E São Tomás de Aquino se baseia lá. Só que assim, como Aristóteles errou, São Tomás de Aquino errou. Por quê? Porque vem Newton. A descrição do movimento de Aristóteles não está correta. Então, de Newton, depois de Newton vem Einstein, de Einstein vem a mecânica quântica e assim por diante. Então, essa filosofia não se atualizou. Por que ela não se atualizou? Porque começaram a entrar os apóstatas. E como começou a entrar os apóstatas, gerou a filosofia moderna, que é a deturpada, que aí inverte, não acredita em Deus. Humanista. Humanista, entendeu? Aí foi a deturpação. Então, se nós, entre aspas, né, estou falando nós que não precisa ser necessariamente eu e você, qualquer cristão bem intencionado e honesto, pegasse da filosofia de Aristóteles, que foi aquela que foi a criticada depois, não entrasse no caminho da apostasia, porque a apostasia foi promovida, tá? Ela foi promovida. A gente sabe que foi uma coisa de propósito, né? Foi de propósito. Foi promovida porque Satanás já tinha interesse
os anjos caídos de destruir o papel da igreja na Terra. Então, como institucionalmente era representada pela Igreja Católica, tinha que destruir o que era representativo. Então, o que aconteceu? Se pegasse, corrigisse de Aristóteles para Newton, de Newton para Einstein, dentro da teologia cristã, sem apostasia de valores, né? Porque os filósofos começaram a questionar valores. Ah, está errado, está certo, isso é relativo, isso é isso, aquilo. Eu acredito que nós teríamos chegado em algumas coisas muito, muito interessantes. Não, eu acredito também. Se não tivesse essa interferência aí do mal proposital, então, hoje para confundir o ser humano, né? As ideologias que estão trazendo essa deturpação social veio da filosofia. Não veio de outro lugar, não. Da filosofia, né? A escola de Frankfurt, todos esses grandes filósofos modernos têm a mesma nascente. A escola de Frankfurt, né? Onde eles decidiram, a escola de Frankfurt foi uma avaliação do movimento comunista no mundo. Ali que começou, né? Eles fizeram uma reavaliação por que o comunismo não tinha dado certo desde quando Karl Marx começou as ideias comunistas e socialistas junto com os outros filósofos, Engels e outros. Então, eles, desde 1848 até mais ou menos 1960 e pouco, que foi quando teve a escola de Frankfurt, eles tinham feito várias tentativas de dominar, de inverter a sociedade para o socialismo e o comunismo, só que fracassou. Eles fizeram uma autoavaliação e daí surgiram as ideologias modernas, que são essas destrutivas. Certo. Porque eles perceberam que tinha que destruir o velho para reconstruir. Então, a estratégia de destruir é essa que eles usam até hoje. E a Revolução Francesa teve muita influência, né? Dele. A Revolução Francesa foi uma atitude... O iluminismo, né? Para poder destruir a Igreja Católica, porque o iluminismo estava repleto de apóstatas. Né? E daí aí iniciou a guerra, né? Fé versus razão. Né? Em 1800, no século XVII e XVIII começou. Que foi uma das armas mais eficazes de Satanás, criar essa guerra. Né? Porque as pessoas simples, elas vão sendo levadas a reboque, elas não têm condição de fazer essa análise. E elas não têm como se defender disso. Né? Meu Deus, né? E Satanás sabe que se a gente unir a fé com a razão, o ser humano ele se torna mais pleno, ele se torna mais completo. Na sua análise. A fé, só tinha gente para combater, né? Ficou em deficiência, né? Aí houve muita infiltração, né? E Satanás não quer o ser humano pleno de conhecimento. Não. Jamais, né? Só eles lá, só para eles, né? Só para eles. Satanás criou um mundo paralelo, quer dizer, uma mentalidade, vamos falar assim, né? Paralela, e ele injetou nessa humanidade perdida, caída, a proposta de que vai dar certo, só que não tem como, não existe isso. Amém, né? E a Igreja do Senhor vai fazer esse trabalho, eu creio, né? Amém. Vai conseguir, né? Porque nós estamos lutando numa batalha pelo universo, pela criação. Sim, porque Satanás ele é inimigo da criação. Não é só pela nossa vida que nós estamos lutando, não. Nossa, pela salvação. Pela ordem no universo, é uma coisa extraordinária, é verdade. É uma coisa extraordinária. Porque Satanás, ele quer desordenar tudo, para poder ele... Sabe como é que é? Uma das melhores armas que existem é manter o teu inimigo na ignorância, né? É uma arma extraordinária, né? É assim que ele trabalha para... É assim que ele trabalha, né? Porque o homem, ele não tendo acesso à sua própria razão, ele é totalmente... Justamente. A sua própria história, a sua própria... né? Uhum. Tanta coisa que foi suprimida, né? A história, a arqueologia, né? E o incrível é que ele consegue convencer o ser humano que essa proposta, que destrói o próprio ser humano, né? O homem toma o veneno que vai matá-lo, achando que vai curá-lo. É verdade. É uma coisa, meu Deus. Mas glória a Deus, esse vai ser o nosso trabalho, né, Pastor Lucas? Da igreja aí. Os anjos do Senhor sejam fortalecidos em nome de Jesus.
e que a vitória seja dada ao Cordeiro de Deus, ao Verbo Eterno, e ao Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria esclarecer porque que eu não concordei com você naquela aula de ontem. Ah, sim, a questão, né? Bom. Não, é assim. É que eu acho assim, quando a gente faz uma afirmação, a gente tem que ver se aquela afirmação tem consequências que podem ser analisadas do ponto de vista assim, no que isso implica. Se isso for verdade, no que isso implica. Se isso for verdade, no que isso implica. Porque se você pensar assim, você vai dizer, não, isso não pode ser verdade. Ou então você vai encontrar um bom motivo para aquilo ser verdade. Só tem duas situações. Ou você vai encontrar um bom motivo, ou você vai encontrar um motivo para não ser. Então eu vejo assim, porque exatamente o nosso papel como cuidadores da noiva, ou como noiva também, é filtrar as coisas que não vão perturbar. Porque nós estamos com uma responsabilidade muito grande, e se uma ideia errada entrar, ela pode causar danos maiores. Então, é nesse sentido. Por quê? Porque aquela ideia, ela tem que estar bem alicerçada. Sim, agora, sim. Por exemplo, digamos que eu esteja errado, né? É possível que eu esteja errado. Então, aí nós vamos encontrar uma outra posição que vai mostrar, né? Só que eu não vou dizer que eu estou em absoluto, né? Eu estou expondo, né? Da maneira como eu entendi até hoje, juntando todos os fatos, juntando toda a filosofia, todas as teologias que eu pude examinar até hoje, então eu encontrei essa síntese. E a condição humana mesmo, olhando a própria condição humana. Porque nós estamos numa batalha celestial épica, como dizem os sonhos da Eren. Sim, sem dúvida. Batalha épica. Mais épico do que qualquer coisa. Né? Mais épico do que qualquer coisa. Não, é verdade, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sei, certas coisas podem levar as pessoas a chegar a alguma conclusão errônea, né? É por isso que a gente tem que explicar bem as coisas. Esse que é o difícil, né? A gente às vezes tem até tempo para explicar tudo, né? Também. Exige paciência, né? Mas eu sei, a gente tem que cuidar também, eu sei, como você falou no começo, para a gente não tipo assim, cair num looping, né? Cair numa ideia que vai gerar, tipo assim, uma confusão. Uma confusão, né? Eu sei como isso, entendeu? Por isso que é complicado, né? Daí a gente fala... O mundo, ele não conhece o seu próprio inimigo, por isso que ele dá apoio às coisas malignas. Porque se todo homem conhecesse quem é seu verdadeiro inimigo, eles não iriam contra Deus, né? Com certeza. Porque Deus é amor, Deus quer dar a vida ao homem, e não tirar a vida do homem. Agora o meu argumento é esse, né? Que realmente, como diz lá na palavra, ele era perfeito, Lúcifer era perfeito. Ele era perfeito, né? Porque nós estamos indo de perfeição em perfeição. Né? Porque assim, à medida que surge uma situação, o céu se refaz, né? O céu se organiza. Então, só que a síntese da revelação de Deus é o amor. Então, agora, é como se Deus quisesse construir um alicerce, que dali do alicerce para frente nada mais desse errado. E esse é o amor, né? Porque agora quando nós voltarmos para Deus, para a eternidade, nós só vamos acrescentar amor em amor, perfeição em perfeição, porque o alicerce é sólido, né? O céu não retrocede, né? O céu não retrocede. É que tem muita coisa na palavra de Deus que está oculta, né? Está oculto, entendeu? É complicado. A gente tem aquela noção, né? O que nos é apresentado, né? É pouco, né? Mas acontece, pastor João, se você analisar o coração dos reis que já houveram na Bíblia e na história da humanidade, eles são como o coração de Satanás, você pode perceber. Arrogantes, orgulhosos, destruidores. Caíram na mesma tentação. É uma cópia. Então, assim, a Bíblia ela não revela tudo, mas a própria realidade manifesta, e a Bíblia dá o aval. Porque todos os ditadores se comportam iguais. Quem vai contra eles mandam matar.
né? Eles não podem ser negados. Eles... E a questão do lago de fogo, né? Tem gente que acha que o mal vai ser aniquilado, outros que eles vão ficar sofrendo 24 horas, né? Nessa questão aí é o seguinte, como Deus não adiantou nada, então vamos esperar. Justamente, eu acho que... Porque tem duas coisas. Se o mal continuar lá cozinhando para sempre, dá uma consequência diferente. Uma coisa... tem uma dificuldade, né? Então é melhor... Vai ficar fritando lá, né? O que eu acho assim, esse estudo que eu estou trazendo aqui, ele dá uma estrutura para você se defender o seu ego. Né? Se defender do seu ego, na verdade, né? Porque assim, o amor é o contrário, né? Então, se você sabe que aquela atitude vai esvaziar o teu amor e vai dar prominência ao ego, com essas figuras que eu mostrei, você fala assim, não, pera um pouco, isso aqui tá igual ao Satanás, então eu não vou por aqui não. Justamente, é verdade. Entendeu? Nossa, eu estou me comportando igual a ele. Igual o Satanás, exatamente. Então é isso. Porque é divisão, é orgulho, é arrogância, é tudo. Então a gente já está, vamos dizer assim, tendo um exemplo para não seguir, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Por isso que eu digo que Satanás era que nem aquele líder religioso, entendeu? Que estava numa posição muito alta, entendeu? Né? Digamos, sei lá, um sumo sacerdote, um bispo, um apóstolo, né? Tá lá e tal, né? E pode cair na mesma tentação. Pode cair, né? Pode. Mas é interessante, velho. Glória a Deus, é uma discussão que vai, né? Agora pela sim. eternidade afora. Não, eu assim, eu quis explicar porque, na verdade, eu coloquei tudo assim, né? Ontem eu joguei, e aí eu acho que devia, pelo menos, dar uma chance, né, do pastor, por exemplo, mostrar a sua opinião e eu mostrar a minha, e a gente, né, analisar as duas ao mesmo tempo aí. Mas foi essa a ideia, né, porque se o pastor João estivesse aqui, eu ia falar sobre o pecado, né, a questão porque que o pecado, ele está existindo agora no céu, entre aspas, porque a Eren e todos nós que vamos lá, levamos ele por causa da nossa estrutura agora. Sim, também concordo. Então, isso quebra os religiosos, porque os religiosos querem que sejamos perfeitos em absoluto. E essa perfeição em absoluto, ela não vai se manifestar agora. Não. Entendeu? Então, lá, depois do trono branco, quando tiver novos céus, nova terra, aí sim, aí já é outra estrutura de realidade, né? Aí é uma outra dispensação, uma outra ordem de coisas, né? Uma outra ordem de coisas. Novos céus, nova terra. O céu, se fala lá, o céu e a terra fugiram da presença daquele que estava sentado no trono. Você veja ver a magnificência da situação ali, né? De Deus ali sentado no trono, o céu e a terra fogem da presença. E aí, quando ele termina o juízo, aí começa novo céu e nova terra. Quer dizer, uma outra ordem, uma outra coisa, né? Não tem nem ideia de como vai ser. A única coisa que você sabe lá em Apocalipse 20 é que a Jerusalém Celestial desce do céu. Pronto. Justamente. E vai se formar uma outra ordem aqui na Terra, aqui, né? E nós que fomos neste fiéis, planeta, né? E nós que fomos fiéis a Jesus vamos estar nessa Jerusalém Celestial, né? Por isso que o prêmio é muito grande. Agora, o que eu acho é que o mal ele vai ser totalmente separado. Vai haver uma separação total aqui, né? No céu não vai ter mais essa coisa. Então a gente não vai cair nesse looping, né? Eu acho que não vai ter mais nada aqui. Vai ser uma coisa assim para a eternidade, uma coisa, né? Eternidade. Tipo, vai ser assim uma separação para sempre. Não vai acontecer de novo. Não vai, né? Não, e Deus jura pela sua própria palavra, lá em Isaías, né? Amém. Glória a Deus. Né? Ele jura pela sua própria palavra, né? Isso que aconteceu hoje não vai se repetir nunca mais. O que está acontecendo agora, né? Aqui na Terra não vai se repetir. Porque assim, no começo, Deus colocou um querubim para guardar a criação.
Agora é o próprio Deus, que é Jesus, né? Entendeu? Não vai mais ter essa possibilidade aí. E é por isso que chama de descanso eterno. Por que chama de descanso eterno? Por causa disso. Um descanso eterno. Não vai se repetir mais. Isso aqui vai ser... O mal, ele vai ser para sempre assim, por isso que o louvor, separado. O louvor vai ser eterno, a glória vai ser eterna, porque pronto, venceu. Né? É uma vitória digna do Senhor, né? Do Senhor. Não, glória a Deus, né? Disso a gente tem que ter certeza, né? Porque daí a gente pode, né, cair em teorias, né? Isaías 45:17. Porém, Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Entendeu? Amém. Ele faz vários juramentos aqui sobre essa questão de não ter mais problemas. Não, e a Bíblia é bem clara nisso, é bem clara, isso aí não tem dúvida. Agora veja só, vamos pensar no projeto que o inimigo está fazendo sobre o mundo, só para a gente fechar o assunto. O que é o projeto que o inimigo faz sobre o mundo? Dá tecnologia para o homem e contaminando o universo. Porque ele fica Marte, contamina Marte com a violência. Eu acho que o inimigo tem essa pretensão de querer dominar. Marte vai para as estrelas, vai contaminar as estrelas. Que projeto é esse? Eu concordo. Ele elimina o pecado. Você dá tecnologia poder e não elimina o pecado? Deus me livre. O sonho de Satanás era colocar a semente aqui e aquilo se espalhar. Né? E se espalhar e contaminar, porque sem amor, porque o que eles estão propondo? É uma sociedade sem amor, é uma sociedade de controle, não tem, ninguém se expressa como é realmente. Todo mundo vai fazer as coisas por medo de ser punido pelas regras. É o oposto. E é por isso que Deus vai destruir essa ordem aqui. É por isso que ele vai. Que seja, é justo destruir. É justo destruir. Sim. Não, é justo sim. É justo. Todos os anjos do Senhor aclamem como justo isso, pelo amor do Senhor. Glória a Deus. Isso é o amor e a justiça, né? Porque, na verdade, o amor e a justiça, eles estão interligados também, não se separa, né? Amém, estão ligados. Glória a Deus. Se não aproveita a justiça de Deus, quem não tem o amor, né? É verdade, não. Quem tem o amor aproveita a justiça de Deus, aproveita para bem, né? Porque quem preza pela justiça, essa pessoa ela tem um amor, né? Acho que ela, né? Existe um amor dentro dela. Se ela pensa, se a pessoa ser só justa, é porque algum amor ela tem, né? Mas o bom era ter só amor. E o amor ele é justiça, né? O amor é justiça, né? Com certeza. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, porque a própria justiça, a gente pensa no justiça do lado negativo, que é a punição. Mas a própria justiça é o que Deus fez para nós, né? Tanto que na lei ele se manifestou justiça, né? Mas a gente pode detectar o amor na lei também. Dá para detectar, né? A gente consegue se a gente... Vamos lá então? Vamos orar. Glória a Deus, né? Eu oro então agradecendo e o pastor termina. Tá bom, pode orar então. Tá bom? Vamos lá. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor. E que nós possamos sempre tratar das coisas pelo amor e pela justiça, porque o Senhor é santo e justo. E as nossas palavras sejam agradáveis a Ti, a nossa consciência e o nosso pensamento. Rendemos a Ti o nosso coração e toma nas Tuas mãos todo o nosso ser e as nossas imaginações. Porque nós sabemos que o inimigo trabalha também nas imaginações dos homens. E é por isso que o mundo está sendo controlado. Porque o inimigo sabe que controlando as imaginações, controla tudo que o homem pensa e faz. Senhor, guarda as nossas imaginações, rendemos todas elas a Ti, para que a nossa mente seja a Tua mente em nós, Senhor. Não a nossa mente carnal, mas a mente espiritual, a mente do Espírito, a Tua mente, Jesus, em nosso coração. Que nós que sejamos pessoas, Senhor, como Tu és, e assim também tenhamos um coração segundo o Teu coração, rins e entranhas segundo o Teu rins e Suas entranhas. Para que o Teu propósito eterno de nos fazer semelhante ao Teu Filho Jesus se cumpra em nós e em todo aquele que crer e que Te ama.
que o Senhor venha redimir a tua criação e livrar ela do pecado e da morte e da destruição eterna. Que assim o Senhor criou para que não que fosse destruída e nem que a terra fosse um caos e não fosse habitada, mas que ela fosse repleta de vida, da honra e da glória do teu nome, se estendendo por toda a eternidade e por tudo que tu criaste nos céus e na terra, em todo o universo e em todas as dimensões que possam existir. Abençoa a vida do pastor Jones, abençoa a vida de todos na igreja Shekinah, e a vida de todos na igreja em toda a face da terra, e todos os teus santos, a tua noiva, os que cuidam da noiva, e todos que vão estar na festa. Guarda nós, Senhor, guarda aqueles, Senhor, respingos de frutos, que estarão sendo colhidos, mesmo depois na grande tribulação, até que o Senhor venha em cavalo branco e estabeleça teu reino na terra. Abençoa todo o teu povo, todo que te ama, todo aquele que está fraco, fortalece. Abençoa e restaura a vida de todo aquele que está caído, e que cada ser, cada cristão na terra se renove, e todo aquele que possa invocar o nome do Senhor, venha invocar porque conheceu o seu nome, conheceu a sua palavra, e está oculta em seu coração no dia da angústia e da aflição. Lembre-se dela para clamar e invocar, a fim de ser salvo. Que tudo que nós semeamos na terra venha dar um bom fruto, Pai. Que nós procuremos sempre semear a Tua palavra, assim como já temos feito. Ó Pai, salva a vida dos nossos parentes, amigos, inimigos, pessoas da nossa família, primos, tias e tios, irmãos e irmãs, todos, Pai. Que a Tua palavra seja semeada por meio de nossas vidas, do nosso testemunho, e que nos dias das aflições, da angústia, Senhor, eles possam clamar, porque mesmo partindo dessa terra, não vão perder as suas almas. Assim abençoa todos na face da terra, que a colheita seja maravilhosíssima, grande, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Pai querido, por essa conversa fascinante de hoje. É coisa fascinante, Pai, essas coisas, né? Elas nos fascinam e elas têm que nos fascinar mesmo, Pai querido, né? A questão da razão ser iluminada pela fé e a fé ser iluminada pela razão, Pai, né? E a gente sabe que a maior arma de Satanás é manter o homem na ignorância, né? Manter ele aleijado, cego espiritualmente, né? Ô Pai querido, isso é a maior arma do inimigo, a gente sabe disso, né? E a gente sabe, Pai, que aqueles que estão perto do inimigo, eles conhecem, né? Eles têm conhecimento da arqueologia, Pai, né? Perdida, da história verdadeira do ser humano, né? Que foi totalmente suprimida pela agenda deles, né? A história que a gente aprende não é a verdadeira, né? A história do ser humano, a sua, né? Toda, Pai querido, sabe? Coisas espirituais profundas, né? Que na verdade não são tão espirituais, são fatos que aconteceram, né? A questão da descida de anjos caídos, tanta coisa que é suprimido, que é simplesmente tido como ridículo, né? Como algo ridículo. E isso não é bom, Pai, né? Agora, quando a gente conseguir fazer isso, essa iluminação, porque é isso que quer dizer iluminação, né? Quando você une a fé e a razão, você põe lógica à fé, né? E você põe fé na lógica, e isso completa, Pai, o homem, né? Torna ele, sabe, mais sábio, né? Mais consciente da verdade, né? Mas glória a Deus, Pai querido, a gente crê que o que está acontecendo hoje, como diz a Tua palavra, né? O que está acontecendo hoje nunca aconteceu e nem jamais se repetirá. E nós temos essa crença e essa confiança, Pai, né? Que o mal vai ser para sempre, né? Separado, vai ser para sempre reprovado, né? O que aconteceu hoje vai ficar para a eternidade, né? Um exemplo, né? E eu creio, Pai, que haverá uma restauração completa da ordem das coisas, do que era lá no céu, né? Do que era o Éden antes da queda. Toda essa ordem vai ser restabelecida, Pai querido. O amor vai reinar, né? Tudo vai reinar, Pai. O amor vai reinar. A justiça, o amor, tudo vai reinar, Pai. Não vai se repetir nunca mais o que está acontecendo, né? Exatamente nos dias de hoje.
Eu acredito que, com certeza, o Senhor Deus vai eliminar totalmente esse mal, né? Tão pernicioso que é o mal, né? Que é a maldade, Pai querido, no coração do ser humano. Por isso, muito obrigado, né? E que a gente tenha essa confiança, né? Que tudo será restaurado para sempre, para toda a eternidade. E a realidade da gente viver uma vida plena, maravilhosa, né? Justa, vai se tornar realidade, Pai. Para sempre, para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Então tá bom. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Santo, Louvado seja Deus. Tremendo, até mais. Criador dos céus da terra, Yeshua Mashiach, glória a Deus. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Santo. Para sempre, né? Amém. Para sempre. Amém. Paz em Jesus. Paz.